Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. E nós vamos falar sobre as escolhas que revelam o coração. Então, hoje nós chegamos ao capítulo 13 de Gênesis, onde Abraão volta ao Egito, enriquece em bens, gado e prata, e junto com ele também cresce seu sobrinho Ló. A terra não comporta os dois e surge um conflito entre pastores, né, ali. E aí que Abraão toma uma decisão surpreendente, abre mão de escolher primeiro e dá a Ló a oportunidade de decidir. Enquanto Ló escolhe baseado no que parecia melhor aos olhos humanos, Abraão permanece confiando que Deus era o seu sustento. E esse capítulo nos ensina que as escolhas revelam o coração. Alguns correm atrás da aparência, outros confiam na promessa. Eu vou fazer a nossa oração inicial. Eu quero que você, após a oração, pause esse vídeo, leia todo o texto de Gênesis 13 e depois volte aqui para a gente poder aprofundar nessa palavra. Senhor, nos ensina a não tomar decisões baseadas apenas no que nós vemos aos nossos olhos humanos, mas confiar na palavra que o Senhor tem para cada um de nós. Sim, Senhor, nos ensina a confiar na tua promessa, nos dá humildade para abrir mão do que parece em vantagem e a fé para esperar pelo que o Senhor tem preparado. Que essa palavra, Senhor, possa alcançar quem aqui veio buscar algo. Alguém aqui hoje está buscando em ti a palavra, está com sede de ti, Senhor, mas não consegue te encontrar. Em nome de Jesus, amém. Abraão retorna ao altar que havia construído antes. Ele ali volta a invocar o nome do Senhor, e com o crescimento de seus bens e os de Ló estavam gerando muito conflito. Para resolver, Abraão sugere uma separação e ele dá a Ló a chance de escolher a região. Ló olha ali para o Vale do Jordão, verde, fértil, próspero aos olhos humanos, e o escolhe sem considerar os perigos espirituais, porque ali ficava Sodoma. Abraão fica com a parte que aparentemente, né, ali naquela escolha era menos vantajosa, mas Deus aparece novamente e reafirma a sua promessa para Abraão. Olha para o norte, sul, leste e oeste, toda essa terra te darei, a ti e à tua descendência, dos versículos 14 e 15. No final, quem parecia perder, na verdade, ganha. Quantas vezes escolhemos algo só porque parece mais bonito, mais fácil, mas a gente não avalia as consequências. Nós tomamos decisões impulsivas, sem considerar todas as variáveis. Você já abriu mão de algo que parecia vantagem só para preservar a sua paz? Olha, eu tô começando a aprender isso. Às vezes eu deixo, que eu prefiro a paz do que a minha razão. Às vezes confiar em Deus significa não lutar pela primeira escolha, mas esperar pela promessa. Se você sabe, você tem certeza da tua promessa, amigo. Você não precisa ter a primeira escolha, porque você sabe que o que é teu vai chegar. Voltar ao altar é sempre o primeiro passo. Invocou Abraão o nome do Senhor, lá no versículo 4. Antes de tomar decisões, volte ao seu lugar de intimidade com Deus. Sim, você sempre tem que voltar lá no seu secreto, como nós estamos fazendo aqui todos os dias, e perguntar para Deus, decidir, tomar decisões junto com Ele. Conflitos revelam oportunidades de fé. Não haja contenda entre mim e ti. Lá no versículo 8. Às vezes, abrir mão é a maior demonstração de maturidade que você pode ter. Porque muitas vezes eu vou dizer uma coisa muito mais sobre você do que sobre a outra pessoa. Abra seu coração e entenda. Às vezes é muito mais sobre você do que sobre o outro. E quando você abre mão, você demonstra sua maturidade. As nossas escolhas mostram o nosso coração.
Ló levantou os olhos e viu, versículo 10. Decisões baseadas apenas no que parece vantajoso pode nos levar a lugares de perigo. Volte ao altar e decida junto. Peça discernimento, clareza ao Espírito Santo para que você tome a melhor decisão. Abrir mão por fé nunca será uma perda. Levanta agora os olhos e olha, lá no versículo 14. Quando nós confiamos em Deus, Ele mesmo amplia a nossa visão e Ele te garante a promessa. Deus reafirma promessas quando nós confiamos nele. Toda essa terra darei a ti e a tua descendência, lá no versículo 15. A obediência, ela abre espaço para ouvir novamente a voz de Deus, confirmando o plano dele para nós. Todas as vezes que você se sentir perdido, volta aqui no seu secreto com Deus. E se aquela promessa for tua, Deus não vai te desamparar. Eu vou fazer a nossa oração final. Pegue seu caderno de oração, faça seus pedidos, peça o seu direcionamento, seja grato, porque o Senhor já te trouxe até aqui, já te sustentou até aqui. Senhor, nos ensina a escolher com os olhos da fé, não com os olhos da aparência. Que a gente saiba abrir mão de vantagens momentâneas para viver a promessa que o Senhor tem para nós. Que as minhas decisões revelem a confiança que eu tenho em Ti, Senhor. E que eu sempre volte ao altar para ouvir a Tua voz. E que eu sempre volte ao altar para pedir direcionamento quando eu estiver perdido. Que eu sempre volte ao altar para decidir junto contigo, porque assim vou ter certeza de que estou no caminho correto e caminhando para que a minha promessa aconteça. Em nome de Jesus. Amém.